Olá pessoal, no vídeo de hoje queremos discutir sobre é, o- uma técnica, o princípio, né, de controle distribuído, né? Então vamos formatar aqui qual que é o problema. Imagine a seguinte situação: nós temos a microgrid e nessa microgrid nós temos N conversores, aqui representado por 4 conversores. E se esses conversores tiverem a mesma capacidade de potência, eu quero que eles forneçam a mesma potência. Então, P1, output 1, 2 e 3, eu quero que eles forneçam a mesma potência para a microrede. Por que é ideal eles fornecerem a mesma potência? Geralmente, esses conversores, esses geradores distribuídos, estão associados com bancos de bateria e outros dispositivos de armazenamento de energia. Então, idealmente que eles distribuam tanto a mesma potência quanto absorvam a mesma potência para poder carregar igualmente as baterias, né? Manter o estado de carga equilibrado. E por que esses conversores não entregam a mesma potência? Há impedâncias diferentes entre a rede da microrede, né, onde o conversor está, onde está o centro de carga. Então, essas impedâncias de linhas, as impedâncias equivalentes, fazem haver um descasamento entre a potência fornecida por cada conversor, né, ou a corrente ou o nível de tensão. E nós usamos as técnicas para equalizar, né, para eles terem a mesma potência de saída, ou a mesma tensão, ou a mesma corrente. Né? E como que a gente faz isso? Nós já aprendemos como fazer o controle do conversor, para ele injetar potência, né, ou corrente. A gente dá a referência de corrente, ele já injeta. A gente já fez isso em outros vídeos. Mas para que quando tenhamos mais de um conversor, para a gente ter certeza que eles estão inserindo a mesma potência, é necessário uma comunicação entre eles, porque esse conversor ele vai informar a potência para os demais e receber as dos demais, e aí a gente consegue comparar se a potência que ele está sendo injetada é maior ou menor e fazer essa correção. Então, de uma forma mais simples, se P1 ele sabe toda a potência de P2, P3 e P4, ele consegue corrigir a potência dele para ficar igual a dos 3, assim do P2. Nessa abordagem, eu preciso que todos os conversores comuniquem, né? Tanto P1 comunique com P2, 3 e 4, e o 4 com 3, 2 e 1. Na abordagem distribuída, controle distribuído, não é necessário que todos os conversores comuniquem entre si, né? Eles formam um controle distribuído, ou seja, desde que haja um mínimo de comunicação com um conversor, por exemplo, P1 precisa comunicar só com P2. E P2 pode comunicar com P3 e P4 ao mesmo tempo, mas não necessariamente tem que comunicar com dois. Desde que haja ao menos uma comunicação entre os conversores, eu consigo aqui elaborar um controle distribuído e fazer a potência ser igual. Então, o princípio é que, nesse caso do exemplo da potência, eu tenho que ter uma comunicação. E um algoritmo que é muito implementado, está sendo bastante estudado para fazer essa coordenação, é o algoritmo consenso. Bem, para falar de consenso, existem muitas coisas que é necessário ser abordado, né? Mas aqui eu não vou entrar no detalhe, eu vou deixar alguns links aí na descrição para vocês de alguns artigos que vão dar uma ideia melhor. Mas aqui os conversores são representados por nós. Então, aqui eu represento o link de comunicação entre esses conversores. Né? Isso aqui foi arbitrado, o conversor 1 comunica com o conversor 2 e com 4. O conversor 5 ele comunica com 2 e com 4 e com 6. E o 3 com 4. Então, não é necessário que haja uma comunicação entre todos os conversores. Né? E aqui a informação, a potência de 1 é informada para o conversor 2 e o 2 também informa dele para o 1. E aí vai ter esse fluxo de informação. E essa informação pode ser potência, tensão, corrente ou estado de carga. Eu aplicando o algoritmo consenso, eu consigo fazer com que esse valor que eu estou comunicando, eles façam a convergência para o valor médio. Ou seja, se esse conversor que tiver com a potência de 2 kW, esse de 3, esse de 5, 9, 10 e 11, aplicando o algoritmo consenso, eu consigo que o valor ele entre por um valor comum, um valor consenso, no caso é o valor médio, aplicando esse algoritmo.
Ele é muito utilizado também, a derivação dele para blockchain, mas aqui nós vamos aplicar no nosso controle de conversores, né? Existem outras abordagens do consenso, né, que é o seguidor do líder, né, ou leader follow, que é na qual você dá uma referência e todos seguem aquela referência. A ideia é que não é necessário que todos os conversores comuniquem entre si, apenas desde que um comunique com o outro, o algoritmo já funciona. E com isso eu tenho então que a informação compartilhada por cada um, a gente consegue convergir para um valor médio. Só para dar uma definição, como que seria a formulação então? Eu não vou entrar muito na teoria do consenso, né, mas só para dar uma explicada como que é essa formulação aqui. Então aqui a gente faz a formulação da matriz da comunicação do nosso sistema, né? Onde que aqui a gente tem os nossos conversores na linha e na coluna. E como que é feita essa matriz? Aqui a linha e coluna que corresponder ao mesmo conversor, ele vai receber o número de links de comunicação. Então, o conversor 1 ele tem duas comunicações, então é 2 links. O conversor 2 recebe 2 links também. O 3 ele só recebe a comunicação do 4, então é 1. E assim vai. Aí, por exemplo, aí aqui o conversor 1 comunica com 2, se ele comunicar, recebe menos 1. Sempre que um conversor comunicar com outro, ele recebe menos 1, se não comunicar, recebe 0. Então, nesse caso aqui, ó, o 1, ele com ele é o número de conexões, ele com 2 é menos 1. Conversor 1 não comunica com 3, então ele é 0. Ele comunica com 4, menos 1. Com 5 e com 6 não comunica. Aqui o conversor 4. 4 e 4 tem 3 links de comunicação e ele comunica com o conversor 1. O 2 ele não comunica, com 3 e com 5 ele comunica. Então está aqui a nossa formulação da matriz de comunicação do nosso sistema, né? E a ideia básica do consenso é a implementação da seguinte equação. Então, a implementação do algoritmo consenso no conversor é unicamente e exclusivamente essa simples equação. O que ela quer dizer? O que ela é? Primeiro, o que é o x? O x é a grandeza que você está querendo atingir um consenso, que você quer que seja equalizado entre os conversores, que pode ser potência, tensão, estado de carga, corrente, etc. Então ele fala que, né, a amostra futura ela é igual à amostra atual, mas esse está relacionado ao passo de cálculo, né, que é o step size, né? E aqui é o somatório. O que ele vai fazer? Por exemplo, no caso do conversor 1, se a gente estiver fazendo aqui o J igual a 1, o estado futuro dele, ou seja, o próximo valor de potência dele, o valor da potência de referência, digamos assim, né, o Pref dele, futuro vai ser o quê? O Pref atual mais esse somatório, né, que vai ser o step size, né, o valor do passo de cálculo, vezes esse somatório. Quem que é esse somatório? Esse A aqui é o índice dessa matriz. J é o conversor no qual estou implementando. Se eu estiver implementando isso no conversor 1, então meu J é igual a 1. Então, como eu tenho 6 conversores, o K ele vai de até 6. Então, ele vai de A1 até o 6. E ele vai fazer a potência atual dele, o Pref dele, menos a potência fornecida por outro conversor. Ou seja, eu vou pegar minha referência de potência atual menos a potência que o conversor 2 está me informando, multiplicar por menos 1, mais a potência minha atual de 1, menos a potência que o conversor 4 estiver informando, e multiplicar pelo E. Nos outros conversores, como eu não estou comunicando com eles, então meu A vai ser 0. Ou seja, não vai chegar a informação dele. Então toda a informação que vai chegar vai ser somente multiplicado por menos 1. E com isso eu vou fazer que isso converja para um valor médio. Então, aí nós fizemos um setup aqui, não vai ter os 6 conversores, né, mas nós implementando apenas o algoritmo de conversores para a gente ver isso aqui funcionando. Eu vou deixar
no link aí 3 artigos interessantes para quem quiser tiver interesse nesse assunto, né, que é esse daqui, né, que ele explica aí mais ou menos a implementação do controle, faz aqui um estudo sobre o consenso, né, e é bastante interessante. É esse outro aqui também, que é do mesmo autor, né, ele explica aqui detalhadamente como é que faz a matriz, todo o equacionamento, né, para quem tiver interesse. E esse aqui é apenas um artigo aqui, né, um dos autores tem bastante trabalho publicado nesse tema, né, que ele explica aí topologia e etc. Então, essa aqui é a ideia do consenso. Eu fiz um script em MATLAB, que eu também vou deixar, eu vou postar aí, na qual a gente vai ver isso aqui funcionando. Então, aqui está o script do MATLAB, né, na qual que eu tenho seriam os meus 6 conversores, né, e aqui eu arbitrei 6 valores, que pode ser potência, corrente, o que for. A ideia é só para a gente mostrar a convergência. Eu não vou explicar muito detalhadamente o script aqui, mas ele é simples de entender, mas é só para a gente... Quero mostrar para vocês qual que é a ideia. Então, inicialmente, olha que interessante. Inicialmente aqui, eles têm... Então, no início da simulação, eles têm valores distintos aqui. Eu vou colocar um valor qualquer, né? Valor, por exemplo, de potência. São esses que estão aqui. Aí, à medida que vai sendo interagido o algoritmo, eles vão convergindo para o valor médio, que é o que está aqui. Então, se a gente fizer a média desses valores aqui, ó, somar e dividir por 6, é o valor que atingiu aqui, o valor médio. E qual que é o interessante? Que, por exemplo, o conversor 1, ele não comunica com 6, então não tem como eu saber o valor do 6. Mas, intrinsecamente, o algoritmo consegue, né, fazer a média de todo mundo, somar todo mundo e dividir por 6, que é esse valor que a gente consegue convergir aqui. E aqui na frente, eu altero novamente o valor da potência de saída deles, né? E aí eles convergem. E aqui eu vou alterando isso várias vezes. E aí a gente pode alterar aqui o passo e tudo mais, né? Então, é uma coisa bem simples de fazer. Então, as poucas linhas aqui no código MATLAB. Bom, mas a ideia, então, é que a gente discutir, implementar como seria um algoritmo desse nos microcontroladores. Então, vamos ver. Então, eu fiz uma implementação que eu usei. Como o algoritmo ele não depende de arquitetura de microcontrolador, ele é um algoritmo qualquer, né? Ele depende apenas de que tenha uma rede de comunicação, né? Aí eu coloquei aqui alguns microcontroladores que eu tinha disponível no momento. Eu tinha então o 28377, o Launchpad 28069, o 28335, um microcontrolador STM da Discovery e dois 28379. Então eu montei uma rede CAN entre eles, né? Então são 6 conversores e inicialmente eles estão nessa mesma topologia aqui de comunicação, né? Ou seja, o conversor 1 vai receber informação, eles estão na mesma rede, porém só vai receber informação do 2 e do 4, o 2 só recebe do 1 e do 5, o 4, esse mesmo fluxo aqui. E aí eu também desenvolvi aqui um código em C, no Raspberry Pi, no qual nós vamos entrar SSH para fazer interface. Qual que é a ideia? Aqui dentro no meu código, ele vai estar rodando, ele vai estar monitorando apenas quais são as informações que estão fluindo entre os microcontroladores e qual que é o código que está, né, qual o valor consenso que está entre eles. E aí eu consigo fazer algumas interações, por exemplo, eu consigo mudar a topologia da rede e tudo mais. Então, como que é o código de cada micro? Não vou falar de cada microcontrolador, né, porque cada um tem um jeito de comunicar, mas basicamente os códigos são, tirando a característica de cada um configura a rede CAN de um jeito, eu vou abrir aqui. Aqui é o nosso script que a gente já vem trabalhando nos códigos antigos do 379, né? Para esse caso, eu só vou configurar a rede CAN. Aqui tem PWM, etc., mas isso não está sendo usado. O que me interessa é apenas a comunicação CAN. Aqui, então, montei a topologia da rede da minha matriz de comunicação, né? E aqui eu configurei o estado inicial dele, né? No caso, ele vai ser o agente, ele vai ser
o número 1. Então, configurei para o valor 9. E aqui que é o código principal, né? Como é que ele funciona? Eu coloquei uma flagzinha que toda vez que chega uma mensagem na rede CAN, ele vai lá e pega o último código. Na rede CAN, as mensagens ela tem esse formato aqui. O que significa esse formato? Esse formato aqui é da rede CAN, que são 8 bytes. Aí como que eu codifiquei esses 8 bytes? Estes dois últimos aqui, ó. Então como que funciona o frame? Esse último byte que está aqui, eu utilizei ele para fazer uma codificação que de 0 até 6, no caso vai ser de 1 até 6, de 0 até 5, ele significa que é o ID do conversor. Qual conversor que está enviando, né? No caso aqui, então, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se esse número for maior do que... Então, se ele for até 5, ele quer dizer que é o ID do conversor que está enviando a mensagem. Nesse caso, esses 2 bytes aqui, ele vai estar o valor do estado dele, que é o valor consenso, né? Que pode ser potência, tensão, outra coisa. Se esse último byte aqui for maior, se o valor dele for maior do que o 0,5, que é o ID do último conversor, ele pode significar um código para inserir atraso na rede, mudar a topologia da rede e outras coisas. Então é muito simples aqui no código, é só olhar aqui. Então, se ele for menor do que o total de agentes, né, no caso 5, então quer dizer que está chegando um valor consenso. Aí eu vou pegar esse valor consenso, né, e vou preenchendo aqui na minha matriz, né. Se ele não for diferente, maior do que o número de agentes, aí ele pode significar um código que é para mudar a topologia da rede. Eu coloquei também esse script aqui, né, que ele muda essa topologia de rede. Ela não é fixa, né? Ela pode mudar, um conversor passar a comunicar com o outro, ou cair um link de comunicação, ele faz essa emulação toda. Ele pode seguir, para habilitar o consenso, né, que às vezes os microcontroladores estão ligados, mas não estão fazendo consenso. Para alterar o estado, o valor dele, por exemplo, os valores começaram inicialmente com esses valores, aí convergiu para esse valor médio. Aí aqui nesse segundo passo, eles alteraram os valores deles. Então aí eu mando esse comando aqui, ó, o set, que é para mudar o valor de cada um. Aqui é para inserir um atraso, né, que uma das características do consenso é estudar também os atrasos de comunicação, né, os pacotes quando chegam com atraso. E o outro código aqui é para mudar o step size. Por que eu coloquei isso? Esse código ele vai ser gravado na flash. Uma vez gravado na flash, né, não tem como ficar alterando isso aqui mais. Então aí eu vou usar a própria rede CAN no Raspberry Pi para enviar as informações para fazer mudar esses parâmetros. E as informações eu coloquei aqui, como é um protótipo mais didático, o que acontece? O conversor primeiro, na hora que ele envia informação, todos os conversores eles vão pegar o valor dele e preencher na mensagem CAN. Depois que o último conversor tiver enviado a sua mensagem, eles fazem um cálculo aqui, ó, do algoritmo consenso, que basicamente é esse que está aqui. Então, depois que a última mensagem, que no caso, depois que esse conversor enviou a mensagem, eles executam essa equação nessa linha que está aqui, ó. Mas até lá, todos os outros já enviaram a informação e preencheram aqui. Então, eu vou estar disponibilizando aí o código, tanto do 379, o 377 também é a mesma coisa, a matriz aqui, o código consenso, né? Aqui a função que eu coloquei para alterar a topologia de rede, né? No 28335. Só muda, basicamente, como eu inicializo como é que eu gravo, configuro a CAN e o método de gravar na flash. Então, todos têm o mesmo código aqui, tá vendo? Só muda o ID, né? No caso, um vai ser o agente 0, 1, 2, 3, 4, 5.
e o 069 também. Então todos têm o mesmo código. Aqui também eu vou deixar o código do STM, né? Do STM. Então também ele recebe o mesmo código CAN aqui. Então tá tudo aí funcionando. E no Raspberry Pi, como que é o código que eu deixei lá? Esse aqui é o código que eu desenvolvi no Raspberry Pi para fazer o monitoramento da rede CAN e do consenso, né? Ele também tem a mesma coisa, só que ele não interage com o consenso no sistema. Ele é apenas para ficar monitorando e fazer a gravação do datalog, ou seja, a cada passo de cálculo ele vai gravando os valores para depois a gente fazer o gráfico. Aí na hora que você inicializa, ele vai perguntar se você quer gravar o arquivo, né? E aí aqui ele envia o código para iniciar a transmissão da CAN. E aqui ele faz a captura, né? Toda vez que você chega uma mensagem CAN, ele decodifica o valor e vai mostrando na tela. Eu vou mostrar isso funcionando que fica melhor. Aí aqui eu fiz aí na hora que chega então uma mensagem, eu vou digitar aqui mesmo, eu vou digitar um comando desse, que é para alterar a topologia da rede, se eu quiser inserir atraso, aí eu coloco tudo e envio o frame aqui. Eu programei ele para depois de 400 interações, ele altera o valor consenso, que é o estado do conversor, ou seja, ele vai alterar isso aqui, ó, o estado anterior, que é para a gente verificar ele saindo do valor consenso e convergindo de novo. Então, o script, o código em C, ele faz isso aqui automaticamente. Chegou depois de 400 interações, ele altera o valor. E aí ele manda, e aí a gente observa tudo. Então, se a gente rodar ele aqui no Raspberry Pi, deixa eu mostrar a foto aqui do sistema montado. Então tá aqui ó, o 379D, o 379D Launchpad, o 377, o 28069, o Discovery, o 28335. E esse cabinho aqui ó, é a rede CAN. Então na hora que eu ligar eles ficam comunicando entre si e o Raspberry está aqui na outra ponta recebendo a informação. Então eu vou abrir a tela aqui e vou mostrar o programa funcionando. Aí ele vai perguntar se eu quero gravar ou não. Aí eu vou colocar que eu quero 1. Olha lá, já está rodando. Então o valor consenso que ele vai ter que chegar é 7.24. E aqui é o valor de cada conversor. Então a gente está vendo que aqui é o total de interações, né? E aí a gente vai observando ele entrando para um valor consenso. Aqui o script em C mostra como está a topologia da rede, que é essa mesma topologia que está aqui desenhada, né? Essa matriz aqui. Então, olha lá, depois de praticamente 100 interações, a gente já vê que já está atingindo o valor consenso. Eu vou pausar o vídeo e vou deixar chegar perto dos 400, que é onde ele vai passar para o novo, vai alterar o valor de cada conversor para ele convergir de novo para um outro valor. Bom, tá chegando próximo aqui. Ó, então tá indo lá agora. Ó. Entrou novos valores. Ó lá, menos 29, 7.3, 95, 35. Aí se eu fazer a média desses valores, é 22.38, que é o valor consenso que tem que dar. E aqui, ó, ele já estava de menos 29, agora está em 21. Olha eles aqui fazendo. Então, é assim que funciona. Eles enviam a mensagem a cada 500 milissegundos. Eu que configurei, né? Você pode deixar mais rápido. Bom, eu vou voltar aqui um pouco porque a fonte ficou menor, só para a gente conseguir ver. Então, vai perguntar se eu vou gravar. Aí eu vou colocar 1. Então, tá lá rodando. Então, esse é o valor que eu tenho que atingir para o consenso. Então, vou pausar aqui e vou esperar chegar próximo. Bom, então aqui a gente vai chegar nos 400, ele vai alterar o estado de cada um de novo. Olha lá, alterou aqui, né? Uns ficaram em 22.4, conversou 1, 2, o 3 foi para 49 e o novo valor foi 26.70. E a gente já vê aqui eles convergindo para esse novo valor, né? E aí, olha que interessante. E aí, com poucas interações, eles já convergem para o novo valor. Vou pausar e deixar mais uma rodada. Então,
vai chegar aqui no 400, aí o script vai mandar um novo valor para os conversores e eles vão convergir para o novo. Olha lá, então novo, cada um foi para um valor positivo e negativo, e aqui a gente vê diversos valores eles convergindo rapidamente para o valor. Aqui agora eu vou mandar então gravem a topologia aqui de como que está a rede, né? Eu vou mandar um outro comando que vai alterar essa topologia de rede. Então eu vou abrir uma outra terminal aqui, né? Olha lá a topologia que foi agora. Vamos ver se ele vai, depois que dá aqui inserir novos valores, ele vai continuar convergindo para o mesmo valor. Vou deixar rodando aqui porque ele está mais rápido, né? Alterei o tempo. Olha lá. Agora foi para o valor consenso, tem que ser 37. Então, com poucas interações que a gente já vê nele aproximando do valor consenso, então ele vai atingir. Agora eu vou inserir um comando que é para dar um atraso no envio dos pacotes e a gente já vê que ele começa a ter uma dificuldade de convergir para um valor. Então esse aqui é um comando que vai dar um atraso, né, um valor aqui que depois vocês podem ver no código lá, eu vou dar um Enter. E aí vamos observar que na hora que tiver a próxima transição, que ele vai demorar um pouco mais convergir. Aqui, ó, aqui já começou a ter o efeito, né? Que tinha que convergir para esse valor e eles estabilizaram já em outro valor. Aí vamos ver quando tiver a próxima transição. Olha lá, teve a transição, eles ficam tendo dificuldade para rastrear um novo valor consenso. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Olha para qual foi o valor de cada um. Um menos 118, 84, 37. E aí ele não consegue, esse atraso foi tão grande que ele não consegue rastrear o valor consenso no qual eles têm que atingir, que era 14,51. Aí eles ficam tentando rastrear. Depois que você executou esse programa, aí ele vai gerar um arquivo CSV, esse que está aqui, que aí você pode importar ele para o MATLAB e fazer o estudo da nossa simulação, né? Que seria equivalente à simulação, que eu vou deixar também aí para vocês verem depois, que eu já deixei pronto aqui. Ele abre o arquivo e olha que interessante, como que um dos estudos, uma das emulações que a gente fez. Então aqui tinha o estado inicial, né? Deu 400 interações, eles receberam novos valores e convergiram. Aqui eles receberam novos valores e convergiram. Então todos eles convergem para o mesmo valor consenso. A partir daqui, eu já insiro atrasos na rede. Como esse atraso aqui ele não foi severo, não foi um atraso muito grande, a gente vê que ele, né, no final, provavelmente se eu deixasse mais de 400 interações, umas 600, ele convergiria para o valor consenso. Aí aqui eu inseri um atraso maior e olha que ele já demora mais para convergir para o valor consenso. Então, essa aqui é a ideia, então. E aqui eu já coloquei um atraso bem maior, que aqui ele não converge, uns ficam com valores e outros com os valores diferentes, não convergem. E o interessante é que a gente vê isso aqui em um dos próprios artigos que eu vou deixar aí no link. Então aqui em um dos artigos mostra, né, o efeito do atraso no algoritmo consenso, né, aqui sem atraso, né, algum atraso moderado, aqui além do moderado, um atraso severo. Então a gente vê que ele não converge para o valor consenso. Então aí aqui no script do MATLAB, né, tem a parte que que coleta os dados e imprime. E aqui é a simulação script que ele mesmo gera os pontos. E aqui eu coloquei um atraso para a gente ver esse efeito, né? Aqui é a própria simulação, aí você roda e você vê aqui que ele já está partindo para um valor que ele não está convergindo, já está começando a ficar instável. Bom, então vou estar disponibilizando os códigos e o que eu tinha para mostrar era isso. Então, até a próxima. Bom, pessoal, então aqui é o setup que eu montei, né? Mostrando ele funcionando aí, todos os microcontroladores. E aqui é o Raspberry, eu estou usando ele com uma tela, né?
Vocês podem ver aí, estou usando aqui o modo CAN que eu já mostrei em outros vídeos, né? E aí a nossa rede CAN aqui, esses Launchpad ele já vem com os transceiver CAN. No caso do STM aqui eu tive que colocar um. Então eu vou ligar aqui o comando, né? O programa que eu abro lá no SSH, e ele vai perguntar se eu desejo gravar ou não. Aí eu vou colocar um, que é para gravar, ou se você não quiser gravar, e olha lá, ele rodando para convergir para o próximo valor. Então, não que chegar mais, vou deixar rodando lá e a gente vê eles aí comunicando, enviando as informações aí, trafegando pela rede CAN. Então, e ali eu fico acompanhando qual que é o estado de comunicação, né? E o valor atual de cada, digamos, conversor ou microcontrolador. A gente vai aguardar ali atingir a próxima interação e inserir novos valores. Na hora que chegar no 400... Olha lá, eu programei só para um só mudar o valor, que foi o conversor 6, que ele foi para o valor 19. Os outros vão manter com o mesmo valor e aí vai alterar a média para 9.11. Então tá aí funcionando a nossa rede CAN, nosso algoritmo consenso com a rede CAN.